Bom, então agora que a gente viu a teoria por trás de um Ray Tracer, vamos construir uma cena, certo? Ou seja, a gente vai construir um, uma certa lista com objetos, mais de um de preferência, que estão localizados no espaço. A gente vai orientar convenientemente esses objetos para estarem visíveis à frente da câmera. E a gente vai passar num for loop em cada objeto e resolver as equações de Bhaskara para cada objeto, encontrando ao final a solução aceitável, válida, com o menor t, né? Então, se a gente tivesse uma cena, por exemplo, que a câmera está aqui e a gente tem um objeto aqui atrás e um objeto aqui na frente, ambos os objetos podem ser solução para esse raio aqui, nessa direção, mas você vai pegar a solução com o menor t, né? Então, para um mesmo raio, a parte que está visível para a câmera é o raio de menor solução, né? Aqui nesse caso, para esse mesmo raio, a gente poderia ter 4 soluções. Então a gente quer fazer as Bhaskaras, resolver as Bhaskaras dessa cena e atualizando, enquanto a gente resolve essas Bhaskaras, os menores t's aceitáveis, né? Então vamos criar a nossa tela aqui. Que vai ter uma certa altura, uma certa largura e 3 canais de cor. Então aqui é conveniente a gente definir uma certa largura e altura, tá? Para ficar mais dinâmico ao longo do nosso projeto, eu vou importar um módulo. Inclusive você pode instalar o módulo dessa maneira aqui, ó, pip install tqdm. Esse módulo é nada mais do que algo estético, tá? Mas ele vai mostrar pra gente uma certa barra de conclusão daquele loop e vai ficar um pouco mais dinâmico, pelo menos a gente esperar algumas imagens serem geradas. Então eu vou importar esse tqdm aqui, ó, dessa maneira. E eu vou importar também a função dot do NumPy. A gente pode usar a função dot do NumPy dessa forma, mas eu vou importar ela direto para a gente conseguir usar só escrita desse jeito. Então, from NumPy eu vou importar esse método dot, tá? E a gente vai ter também uma certa origem do nosso sistema. Eu vou definir isso depois, né? Vamos primeiro definir o nosso loop básico aqui, né? O que a gente quer mais ou menos fazer? A gente quer calcular o t mínimo visível da cena para cada raio, né? Então primeiro a gente cria esses raios, né? Que vão ser basicamente fazer parte desse loop de pontos aqui, ó. Ele vai de menos largura sobre 2, largura sobre 2. E aí esses pontos vão andando de 0.5 em 0.5. E mesmo para altura. Então a gente vai passar pelas coordenadas do mundo, né, basicamente aqui. E essas coordenadas do mundo vão formar o vetor D, né? O vetor D, ele era basicamente esse ponto de coordenada desse loop, que eu vou chamar de array, né? Mas vai ser basicamente esse ponto aqui do plano z igual a 1, né? Menos a origem, né? Isso é um vetor, né? Então o ponto final menos o ponto inicial do vetor é um vetor. Então já vamos definir a origem aqui do nosso sistema. E beleza, então para esse pixel com coordenada x e y,
do meu mundo real, eu vou criar esse vetor D. E aí, com esse vetor D, eu vou passar pelos objetos da cena e resolver os bháscaras, né, para essa direção, para cada objeto da cena, e no final ver qual que é o objeto que eu estou vendo de verdade, né? Então, vamos primeiro criar o nosso objeto que a gente quer enxergar, né? Eu vou colocar essa origem aqui embaixo. Eu vou criar o nosso objeto aqui, ó. Então, vamos criar a nossa esfera que a gente quer utilizar. E essa esfera vai ter propriedades de raio, centro e cor, tá bom? E a gente vai especificar esses atributos aqui, né? A partir da inicialização do objeto. E com isso a gente pode criar duas esferas. Vamos criar uma esfera com raio 1, centro em 0, menos 1 e 5. Então está afastado da câmera 5, né? Tem um raio igual a 1. E uma cor vermelha. Então, cor vermelha. E vamos criar uma outra esfera. Que dessa vez a gente vai criar um chão. Então a gente pode fazer como se fosse a Terra, né? Uma esfera muito maior que essa outra esfera. E aí a gente pode supor que ela está a 5001 abaixo da câmera e ela está exatamente abaixo da câmera, né? O centro dela. Então é como se fosse uma câmera acima da Terra, uma câmera com uma altura baixa, né? Em comparação com o raio da Terra, e está exatamente acima da Terra. Então isso aqui vai parecer um plano, né? E a gente vai colocar essa esfera de cor verde. Beleza? E aí as nossas esferas da cena vão ser, por enquanto, essas duas aqui. Beleza? E a gente já vai criar a nossa função que resolve o bháscara, né? Então, resolve o bháscara. E lembra que a gente tem o nosso A, B e C da bháscara? Mas aqui seria interessante a gente gerar esses A, B e Cs a partir de O e D, né? Assim a gente vai estar criando uma lógica que associa ao raio, né? Então a gente tem uma origem, e a gente vai ter um certo vetor D. E por enquanto é só isso. E uma esfera, né? Porque a gente precisa criar o vetor CO. E daí, a partir dessas informações, a gente vai calcular o A, né? Que vai ser vetor D com vetor D. O B, que vai ser 2 vezes CO com vetor D. E aqui a gente tem que definir CO ainda, né? E o C, por último, é CO com CO menos raio vezes raio, que a gente vai definir também, né? A partir, pegando os atributos da esfera, né? Então, basicamente, o vetor CO, ele vai ser a origem menos esfera centro. E o meu R vai ser esfera raio. Tá? E com isso, a gente vai calcular o delta, né? Que é B vezes B, menos 4 vezes A vezes C. E se o nosso delta for maior que 0, a gente vai retornar as soluções, né? Vai ser menos B mais raiz de delta sobre 2A e menos B menos raiz de delta sobre 2A. E se não tiver solução aceitável, eu vou retornar nada, nada, tá?
Então eu vou resolver um Bhaskara para um objeto da cena. Então vale a pena a gente criar duas funções, na verdade, né? Uma função que passa pelos objetos da cena e utiliza essa função para resolver o Bhaskara do vetor D para cada esfera da cena e atualizar o menor valor válido, né? E essa função de baixo, a segunda função, define a função que vai ser usada pela de cima, né? Então, basicamente, a hierarquia seria, no final das contas, a gente utiliza uma função só, que utiliza o resolve Bhaskara dentro dela. Então, a gente pode criar uma função chamada traçar raio, que é justamente o nosso D que a gente criou, que vai receber O, vetor D, e uma certa esferas da cena, né? E aí ele vai passar pelas esferas da cena, certo? E aí, para cada esfera, ele vai resolver o Bhaskara, né? Então ele vai resolver o Bhaskara para esse O que ele recebeu, esse vetor D que ele recebeu e essa esfera que ele recebeu do loop, né? E aí é o seguinte, se a gente tiver uma solução válida, a gente vai receber valores. Se a gente tiver uma solução inválida, a gente vai receber aquela tupla de nada, nada. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, se a gente receber um valor real, a gente vai considerar uma operação que só dá para fazer com valores reais. E se a gente retornar um nada, a gente vai desconsiderar essa operação que a gente vai tentar fazer. A gente só vai continuar iterando nesse loop. Então a gente vai fazer assim, ó. Tente fazer isso aqui, certo? Então, se o meu T1 que eu achei é maior do que aquele T mínimo que eu tinha definido, né, permitido, e se ele é menor do que um certo T máximo, porque eu quero uma distância máxima que eu possa carregar o objeto, né? Tipo, a distância máxima que eu consigo enxergar. Então, se essa condição for satisfeita, então eu devo armazenar esse T1. Mas qual que é a lógica, na verdade? A lógica que a gente pode fazer é, na verdade, definir um certo T solução final, aqui em cima, antes de entrar no loop, como sendo um T máximo, ou seja, qualquer solução válida que esteja mais perto do que do infinito vai ser uma solução que eu quero atualizar. E a esfera final que eu vou armazenar, antes de eu procurar a intersecção é nada, né? E aí eu vou ver se a esfera é vista por esse vetor D. E se não, no final das contas, esse loop não vai mudar esse valor, ele vai continuar igual, né? Assim como esse. E aí a gente compara o T com ele sendo maior do que o T mínimo e menor que o T solução final. Porque no começo ele é o T máximo, então se eu achar um valor aceitável de T1 aqui, e ele for menor que o nosso infinito, hipotético, ele vai ser atualizado como sendo uma solução mais válida do que a primeira. Então eu atualizo esse valor, né? E a minha esfera daí passa a ser uma esfera que é a esfera essa esfera específica da cena, né? E aí, depois de passar essa lógica para o T1, eu passo para o T2, né? Então eu verifico se o T2 é uma solução válida e também verifica se, além dele ser uma solução válida, ele é menor do que a solução que eu tinha acabado de atualizar, né? Se ele for menor do que essa solução que eu tinha acabado de atualizar, que virou T1, por exemplo, então ele vai atualizar para T2, na verdade, né? E a esfera final armazenada vai ser a mesma esfera, né? Porque para cada esfera eu estou procurando essas soluções. Poderia até deixar essa esfera final aqui fora da lógica, né? Porque para cada esfera da iteração, a esfera final vai ser a mesma, né? Mas eu vou deixar aqui dentro porque eu acho legalzinho essa lógica desse jeito. E aí, se ele não conseguir fazer essa operação, ou seja, se eu oferecer para ele um T1 e um T2 inválidos para comparar maior e menor, então eu vou continuar iterando só esse loop. Então eu vou para a próxima esfera, né? Beleza? Então ele vai fazer isso. E aí no final, né, dessa função, eu quero retornar o meu T solução final
e o meu esfera final, certo? Mas aqui vale a pena a gente lembrar que a gente está usando um certo T máximo e um certo T mínimo, que para os nossos raios iniciais a gente tinha definido como sendo o T mínimo igual a 1 e o T máximo igual a um número grande qualquer, né? Só que é interessante a gente colocar isso aqui como argumentos da função, porque a gente pode traçar outros tipos de raio, né? A partir deles, que vai ficar bem claro depois. Então, essa função traçar raio, a partir de um ponto inicial e a partir de um certo vetor D, ela traça essa direção e verifica se algum objeto da cena é visto por esse D, né? E aí ele pinta o pixel da tela referente a esse D projetado na tela, né? Então, essa lógica nossa é o suficiente aqui. E aí o nosso T mínimo e T máximo vão ser oferecidos depois, e o esferas da cena vai ser a nossa esferas cena, né? Então a gente pode usar esse argumento aqui. Com esse D, eu vou então procurar um T e uma esfera como solução, né? Que são retornadas da função traçar raio, né? Que recebe o vetor O, que está definido aqui, o vetor D, que está definido aqui, um T mínimo que eu vou definir como sendo 1, né? E um T máximo que é só um número grande, vamos supor 10 elevado a 6, tá? E as esferas da minha cena são justamente o esferas cena, a lista, né? Que a gente criou ali. E aí é o seguinte, se esse raio não intersecciona nenhuma esfera, então esses valores aqui não são atualizados nenhuma vez, e a nossa função retorna então uma esfera final inválido, né? Então eu posso só conferir se existe uma esfera válida, então eu pinto a esfera, né? Como que eu posso pintar a esfera? Eu posso definir uma função, né? Que pinta um ponto do mundo, né? E aí é o seguinte, ele recebe um ponto do mundo, que vai ser construído a partir de O mais T vezes vetor D, né? Caso haja solução válida. E ele recebe também uma esfera, né? Que possui atributos de cor, né? E aí, o nosso ponto do mundo que a gente cria, ele primeiro, a sua projeção X projetado no mundo vai ser o ponto P vezes a largura, ponto P zero, coordenada 0, né? Ou seja, o X dele sobre Z, né? Que a gente tinha. E aí o X projetado, o Y projetado, vai ser P1 vezes a altura sobre P2, né? Então, X vezes a largura sobre Z e Y vezes a altura sobre Z. São os nossos pontos projetados para a coordenada do mundo, né? Agora a gente passa para a coordenada do canvas, da nossa tela, né? Que a gente tinha feito aquela derivação também, que vai ser basicamente o X, vai ser o X projetado mais a largura sobre 2, e o Y vai ser o Y projetado, vai ser a altura, né, sobre 2 menos o Y projetado. E aí com esses valores, primeiro que lembre-se que a gente vai pintar a nossa tela pintando índices, né? E esses valores podem muito bem ser floats, né? Valores que não são inteiros, né? Então a gente quer também garantir que eu esteja entregando valores inteiros para conseguir pintar o pixel específico da tela, né? E basicamente a gente pinta com Y e P, né? No nosso NumPy. E a gente simplesmente pinta esse ponto, então, que foi encontrado, projetado, né, corretamente depois da transformada de coordenadas. Vamos pintar com uma certa esfera cor, que ele recebeu como argumento aqui, né? Então, se esfera, eu crio então um ponto P, que é O mais T vezes D, né? Vezes vetor D. E aí, se esse ponto existe, eu pinto esse ponto do mundo. Só que se você fizer isso aqui, você vai perceber que o seu Python vai reclamar
porque você vai estar passando argumentos de YP e XP que estão fora dos índices possíveis do seu array, ou seja, você vai estar computando aqui, por exemplo, por conta dessa esfera gigante embaixo de você, pontos que estão fora da sua tela, né? Então vamos usar a mesma lógica do try except, né? A gente vai tentar pintar o ponto, e aí se o ponto estiver fora da tela, ou seja, se der um erro com os índices, não faça nada, passa, né? Não faça nada. Então a gente vai ter esse ponto, e depois de obter a nossa esfera solução, a gente vai pintar esse ponto do mundo, né? Diretamente pintando a nossa tela. Então a gente já está referenciando essa variável ali dentro. A gente então vai estar atualizando essa variável, né, ao longo do loop inteiro, para cada direção. E depois de atualizar esse loop inteiro com as devidas cores, então vamos tentar plotar esse valor, né? Então vamos plotar essa tela. E aí eu tinha falado pra gente importar o TQDM, vamos até gerar uma imagem com um pouco mais de resolução. E só para você ver aí o porquê importar o TQDM, eu ainda não usei, mas só um erro aqui. É até legal ter aparecido isso aqui, ó. O Python ele só deixa eu referenciar explicitamente a variável da função e o seu valor quando isso aqui está no final. Então deveria ser assim, ó. Então deveria, vamos supor, ser assim, certo? Mas só para não zoar muito, eu vou só deixar assim. A gente sabe, né, que o que ele espera é raio, centro e cor. Então o segundo argumento aqui que eu estou passando é o centro, tá? Mas você pode fazer isso aqui explicitamente, mas tem que estar no final, né? As partes que não estão explicitadas no começo e as outras partes do final, tá? Mas não tem problema, a gente faz essa mudança aqui e executa o nosso casting. Perceba que os nossos pontos, eles estão todos concentrados na tela, né? Como se eu tivesse projetando num canvas muito pequeno, né? E a solução para isso era justamente o que eu tinha comentado, né? A gente, em vez de pegar o nosso vetor das coordenadas do mundo, a gente pega esse outro vetor, e isso vai gerar uma certa distribuição de pontos que vai ser interessante para a gente vai plotar o objeto em si, né? Então perceba a diferença que faz, né, esse argumento. E ó, a gente tem então uma esfera inserida, interseccionando com uma outra esfera gigante, que parece um plano, né? Então, isso aqui é um tipo de imagem interessante que a gente consegue gerar. E só para mostrar o uso do TQDM, quando você quiser produzir talvez imagens com maior qualidade, por enquanto a gente não tem iluminação, a gente não tem nada demais, só que às vezes o seu código pode demorar um pouquinho para rodar, ó. Tá vendo? Então eu vou apertar Ctrl C para cancelar esse código aqui, tá? E se você quiser pelo menos ter alguma forma de visualizar, né, o quanto vai demorar, só coloca aqui antes do seu NumPy-Range um TQDM, tá? Aqui, que a gente importou, from TQDM import TQDM, e ele vai mostrar as etapas da conclusão desse loop de fora, né? Que é o loop que nos interessa, né? Quando esse loop de fora concluir, a nossa barra conclui e o nosso código termina de executar, né? Então, olha só como o raycasting ele não é bom para fazer jogos, né? Você fazer esse tipo de operação demanda bastante do computador, mesmo para uma imagem sem nenhum tipo de sensação de profundidade, né? De fato, né? A gente ainda não tem um foco de luz, a gente ainda não tem sombra, a gente só tem isso. No próximo tutorial eu vou passar algumas mudanças simples que a gente pode fazer no nosso código, que vai fazer ele rodar muito mais rápido em comparação com isso, e até mesmo para imagens com iluminação, sombreamento e tudo mais, tá bom? Mas esse aqui é o básico que você gostaria de saber trabalhar no Python com raycasting, assim, pelo menos gerando uma imagem, né? E perceba que os raios estão precisos, né? Os raios são precisos, a esfera está perfeita.
Então, enfim, essa é uma primeira imagem aí que a gente conseguiu gerar, e no próximo tutorial a gente vai adicionar tridimensionalidade, né? A gente vai adicionar luz nessa cena e conseguir uma certa tridimensionalidade legal nesses objetos. Fechou?